segundo time também. E aí, Mauro, essa situação do Pedro, inclusive o Benfica está indo no Arthur Cabral, né? Eu realmente não sei até que ponto tinha proposta. É claro que para empresário também é importante botar o nome do jogador no mercado, até principalmente no momento que o jogador está, né, no banco do Flamengo, na reserva. Mas responde aí ao Sucupira, que é membro também do seu canal, né, a quem interessa essas falsas notícias aí no Brasil? Um abraço para ele também, aí, obrigado por participar lá do clube de membros. Bem, interessa a empresários, eventualmente, né? Interessa para repórter mentiroso, que quer caçar clique, repórter que não respeita a profissão, jornalistas ruins. Interessa, para essa gente interessa. Interessa muito. Especialmente os cínicos que fazem isso e querem ainda bancar os bons profissionais, que não são. Não são. Quem faz isso agride a nossa profissão, porque não a respeita. O que aconteceu com relação ao Pedro? Vamos lá. Primeiro, surgiu aqui no Brasil essa história de que o Benfica estava interessado, não lá em Portugal. Eu escrevo isso, inclusive, no meu blog, tá? Entrei em contato com vários colegas da imprensa de Portugal para entender, e até gente que não é da imprensa, mas que é relacionado no futebol e é bem informado. Vem cá, faz sentido o Pedro? Eu não estou entendendo. Essa foi a minha pergunta. Por que o Pedro? Porque a pergunta é essa: por que o Pedro? Não, mas o Pedro é um bom atacante. Sim, mas por que o Benfica se interessaria pelo Pedro agora? Essa é a pergunta que eu me faço e fiz para as pessoas. Não tem sentido. Primeiro, o técnico do Benfica, ele é um alemão, o Smith, Roger Smith. Ele veio do PSV Eindhoven, da Holanda. O olhar desse cara é para o futebol da Europa, dos países ali nórdicos, da Holanda, eventualmente da Bélgica. Esse é o universo que ele vai olhar, porque ele não vai buscar jogador dos mais poderosos times europeus, a não ser, sei lá, o João Félix, que especulou até que poderia voltar, um cara que, não querem mais, de repente eles podem contratar. O Benfica contrata jogadores em mercados menores, na América do Sul, e repatria não, aproveita a gente que... Otamendi. O City não queria mais, zagueiro experiente, seleção argentina e tudo, ele contratou o Otamendi. Então, agora, quando o Otamendi está valorizado e tem vaga no Manchester City, ele não vai entrar nessa dividida porque ele não tem a menor chance. Tá? O Benfica ele é de Portugal. Os times de Portugal eles não têm o poderio econômico desses times mais importantes da Europa. Vende super bem, fatura horrores, mas é muito parcimonioso nos investimentos. Então ele vende jogador por 70, 80 milhões de euros, ele não paga mais do que 20. A maior contratação, o maior investimento que o Benfica já fez no jogador é 25 milhões de euros. Cara, não é muito diferente do que o Flamengo investe. O Flamengo já pagou 17 milhões de euros pelo Gabigol, em torno disso. O Arrascaeta 16 no custou. Gerson também, acho que 16 Pois ou é. 15 no Gerson. Então, assim, o Arrascaeta, o Cebolinha, o próprio Pedro, 13, 14, 15, 16, 17. O Flamengo paga valores assim. Daqui a mais um tempo. Ofereceu no Wendel, né? Ofereceu no Wendel valores altos assim. Sim. O Flamengo, daqui a pouco, não vai demorar muito, vai contratar jogador por 20, 25 milhões de euros também, seguindo essa escalada. Então, a diferença não é muito grande. Eu diria que a diferença ela nem existe se você pensar que lá fatura-se em euros. E no Brasil fatura-se em real. Então, na prática, não existe diferença. Proporcionalmente, o Flamengo fatura mais que o Benfica, exceto as grandes vendas que eles fazem. E por que eles conseguem fazer? Porque eles estão na Europa. Então, o jogador, quando sai daqui, vai para a Europa, ele joga a Champions, ele joga a Liga Europa, ele está mais Se perto. valoriza de cara. Ele se valoriza. É uma questão geográfica até. Então, ele sorte do Benfica. O Flamengo não vai ter essa chance, o Palmeiras vai ter essa chance. Não estão na Europa. Não joga a Champions League, né? Por exemplo. E aí eu perguntei a esses colegas, todo mundo falou a mesma coisa. Cara, não tem nada de Pedro aqui, não tem o menor cabimento isso. Falei, porque conversando, porque o técnico, esse cara não olha futebol brasileiro, gente. Não é mais Jorge Jesus. Aí todos me disseram também, olha, o alvo número 1 é o Giménez, atacante mexicano do Feyenoord. Só que o Feyenoord pediria, no caso, 40 milhões de euros, muito acima do que o Benfica se dispõe a pagar. Aí, tanto que esse nome sumiu do noticiário nos últimos dias, por essa razão. O Beltrán era interessante também para ele, jogador mais jovem que o Pedro, tem 22 anos, do River Plate. Aí já aquela pegada do Benfica observando o mercado sul-americano. E o Pedro já não é mais esse perfil de jogador. Ele já passou dessa fase. Ele já bateu, voltou, foi para a Copa do Mundo. Ele não é um novo de 19, 20, 21, 22 anos. Já tem 26. E até Então, porque o Benfica já teve sucesso com os jogadores do River, né? Então deve ter um olhar especial para ele. O Enzo Fernandes, por exemplo. exatamente. Então, na mesma faixa de idade do Beltrán. Então, seria uma opção. Mas aí tinha o problema da grana também. O River queria 25 milhões, eles não queriam pagar isso tudo, cerca de 20. Então, a coisa meio que esfriou. Aí surgiu agora o nome do Arthur Cabral, né?
ex-Palmeiras, ex-Ceará, lá na Fiorentina. Até agora, no que eu vi, não foi anunciado. Esses nomes fazem mais sentido. E outra coisa, o perfil do treinador, ele gosta de atacantes que marcam a saída de bola, aquela coisa, né? O primeiro a defender é o meu centroavante. E uma das grandes questões do Pedro com o Sampaoli, com qualquer técnico que espere dele essa atitude, é essa falta desse comportamento, que o Pedro não tem, ele não é muito ativo no jogo sem bola. E acho que é algo que ele precisa até se aprimorar de fato. Para ele será bom se ele melhorar nesse quesito. Então não tem o menor sentido o Pedro no Benfica. Agora pode acontecer, claro. Você tenta um, não consegue, tenta outro, não consegue e tal. De repente você faz uma lista, você vai para a décima primeira prioridade, de repente, e acaba se interessando por um jogador, trazendo um jogador que não era a sua prioridade. Aí ocorre uma outra questão, né? Aí teve depois a notícia de que essa notícia eu não coloco, inclusive, no hall disso que eu falei aí dos maus jornalistas, mas teve a informação por um veículo que eu considero que é mais sério, no caso, o jornalista que eu considero mais sério, que foi do Globo Esporte, lá dos 18 milhões. Mas a proposta, está escrito na matéria, a matéria não era mentirosa, veio por intermediários. Quando veio por intermediários, eu não tenho certeza, acho que ninguém pode ter, se a proposta é do clube ou se essa pessoa está tentando fazer um negócio. Porque pode acontecer também o quê? O que acontece nesse mercado nessas horas? O camarada quer viabilizar um negócio. Ele chega no clube aqui no Brasil, aí no Brasil, né? E fala, olha, eu quero contratar o Zezinho. O tal clube tem interesse no Zezinho. Ah, tem. Olha, acho que eles pagariam aí uns 18 milhões de euros no Zezinho. Aí sente a receptividade. Se o clube que detém o atleta fala, pô, essa grana aí tem jogo, tem conversa, hein? Aí ele vai no clube e fala, olha, por 18 milhões, acho que vocês tiram o Zezinho lá do clube tal lá no Brasil. O cara tenta fazer um negócio. Isso acontece, gente. A pessoa tenta fazer essas conexões. Então, quando você vê a matéria que não é proposta oficial, foi feita por intermediários, muitas vezes o clube nem está sabendo. Ou então, assim, olha, eu posso tentar trazer um jogador para você. Posso ver quanto que eles querem? O clube pode dizer, pode. Pode. Você quer lá ver? Se me interessar, não tem nenhum compromisso, tá? Eu até comparo muito. É parecido com o mercado imobiliário, né? Você tem uma casa e eu quero comprar uma casa. Aí o corretor vem e fala, Mauro, o Alan, ele mora ali no bairro tal, a casa dele é boa, cara. Não quer comprar, não? Porra, de repente é legal, né? Ali o bairro é bom e tal. Você não quer vender sua casa. Aí você vai e fala, pô, não, tem um comprador para tua casa. Não, mas eu não quero vender. Olha, o cara tem um dinheiro na mão, não vai nem financiar no banco, ele vendeu a outra dele lá, agora apartamento. Porra, uma chance boa, cara. Eu acho que você pode pedir uma grana boa aí, eu acho que o cara vai comprar. Ele se amarra aqui na região. Aí, de repente, você fala, pô, de repente é uma oportunidade, eu vendo essa casa aqui, mudo para um apartamento, tá pensando em fazer outras coisas. Sabe, e, de repente, o negócio rola. É muito parecido, a grosso modo. Não, sabe, eu sei que o paralelo parece meio bizarro, mas às vezes tem alguém tentando fazer um negócio, sabe? Fica tentando ali. Eu sei que alguém quer uma casa nesse bairro, eu vou tentar criar um negócio. Eu sei que o time tal precisa de um jogador de tal posição, eu vou tentar criar um negócio. É diferente daquela carta que vazou do Flamengo para o Zenit, né? Ali é uma proposta oficial, com documento e tudo. Não tem conversa. Vazaram lá fora, não sei quem vazou aquilo. Então, a quem interessa? Interessa quem quer caçar clique de qualquer maneira, mesmo que coloque no ar notícias que não fazem sentido, não procedem, que são maus jornalistas, tá? E o empresário, para valorizar jogador, é ótimo, é um ótimo negócio. Você pegar um jogador e colocar em evidência. Pô, quantas vezes a gente já viu isso? O jogador às vezes está na reserva, alguém consegue emplacar que 2 times disputam a contratação do jogador. Você fala, por que 2 times estão disputando? O cara nem joga no time dele, é reserva. Aí o cara vai para o noticiário. Isso acontece demais. Acontece demais. Então, isso não significa que o Pedro seja ruim, não. Apenas o Pedro não está em alta no momento. E o perfil dele não combina com o Benfica de hoje, com a comissão técnica de hoje. Ele não está no mercado que chame a atenção desse pessoal. E se ele entra numa lista para ser contratado, é possível que um dia aconteça? Pode ser, tudo é possível. Mas ele seria um nome lá embaixo na lista. Agora, para algumas pessoas, eventualmente é interessante parecer que o jogador desperta interesse de clubes europeus. Claro que é interessante. Isso o valoriza. Mas acho muito difícil, muito difícil. Teria que ser um... E difícil também que apareça uma proposta que seduza o Flamengo. O Flamengo não precisa vender. Não precisa do dinheiro. E se ele vender, ele não consegue contratar de centroavante. Aí amanhã machuca o Gabigol, vai colocar quem? Vai ter que botar alguém da base, botar o Bruno Henrique de centroavante. Enfim.